Hello, everybody! No vídeo de hoje vamos falar então dos sufixos. No vídeo anterior falamos sobre prefixos e este assunto, sufixos, é um pouquinho mais longo, ele é mais denso. A gente fala aqui de troca de categorias, né? A gente tem uma categoria tipo advérbio, adjetivo, e ele se transforma então num substantivo, num verbo. Então, isso requer um pouco mais de estudos. Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo, então, eu começo essa explicação para você, mostrando essas diferentes categorias e quais são esses sufixos, então, que a gente pode estar usando nessas determinadas situações. E ainda, além disso, né? Temos então frases retiradas de provas de proficiência, que você sabe que qualquer frase em uma prova de proficiência pode ser exigida que você faça a tradução. Então, é sempre muito importante que a gente utilize essas frases realmente retiradas de provas de proficiência para estar no meio em que você vai estar lendo, que você vai estar exposto a esse tipo de texto, certo? Vamos comigo nessa? Vejamos então o que são esses sufixos, tá, gente? Ó, as palavras, como eu tinha falado naquele vídeo sobre prefixos, elas tendem então a ter essa raiz, né? E às vezes elas têm umas letrinhas antes, que são os prefixos, e às vezes elas têm essas letrinhas depois, que são consideradas sufixos, tá? Então nós tivemos um vídeo onde falamos tudo sobre prefixos e hoje falaremos sobre o sufixo, que é o que vem depois da raiz, tá certo? Então, eles aparecem depois dessa raiz das palavras e elas têm a característica, então, de transformar uma classe de palavras em outra classe, tá? Como assim? Ah, eu tenho um substantivo e daí eu coloco uma terminação ali no final e eu transformo esse substantivo num verbo. Ou eu tenho um verbo, eu coloco uma determinada terminação ali depois da minha raiz e eu transformo num adjetivo. Então, por isso que a gente fala aí que os sufixos, eles transformam uma classe de palavras em outra, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que nós temos, ok? Então, aqui começamos com os sufixos que transformam, então, o substantivo ou adjetivo em verbo, tá? Então, esses são os primeiros sufixos que nós iremos conversar hoje, tá? Então, o sufixo ate no final, tá? Então eu tenho ali, ó, duas palavras, né? Active, que é um adjetivo, uma pessoa ativa, e eu ponho esse ate no final e eu transformo a palavra ativa em activate, no verbo ativar, tá? Então, active para activate. Motive seria um motivo, um substantivo. E daí eu ponho aquele ate e vira motivate, motivar. Eu transformei num verbo aí. Aqui eu tenho, então, uma palavra, uma frase, quer dizer, né? Retirada de uma prova de proficiência da UPF 2018/2. E o que que diz aqui? Rigid departments and administrative systems can be a drag on efforts to innovate. Então, departamentos rígidos e sistemas administrativos podem ser um entrave nos esforços para inovar, ok? Então, aquele drag ali é um entrave, uma coisa que arrasta, que prende, né? Certo, gente? Então, inovar, eu transformei, né, aqui no verbo, com este AT. Outro exemplo, então, desse mesmo tipo, EN no final. Então, eu tenho a palavra strength, que é força, um substantivo, e eu transformei essa força em strengthen, né? Fortalecer. Deep, profundo, né? Deepen, aprofundar, certo? Então, aí, novamente, temos esses substantivos ou adjetivos que são transformados em verbo. O exemplo retirado da Unifap de 2017 diz o seguinte: Another 27 active PADDD proposals currently threaten to eliminate. Então, ali threaten, ameaçam, né? A palavra threat é ameaça. A partir do momento que eu coloquei esse EN, eu transformei então num verbo, ameaçar, ok? Então, o que quer dizer essa frase aí, né? Outras 27 propostas ativas de PADDD, que é uma sigla, né, que foi utilizada no texto, atualmente ameaçam eliminar
alguma coisa que segue ali o exemplo, tá? Então, ameaçam, o verbo ameaçar. Easy no final, então. Priority, prioridade, um substantivo, eu transformo em prioritize, priorizar. Apology, uma desculpa, eu transformo em apologize, pedir desculpa, tá? Exemplo de frase, então. With 13 applicants, though not Apple, which popularized the mobile application. Então, com 13 candidatos, embora não Apple, né? Esses candidatos, que popularizaram essa aplicação de celular. Essa aplicação no sentido de app mesmo, né? Aqueles apps que a gente utiliza. E aqui o popularize, eu tenho o IZ ali, que transforma o meu adjetivo popular em popularize, o verbo, e eu também tenho o de, que daí eu tô usando um outro sufixo aí, porque ed no final de um verbo quer dizer que ele está no passado. Então vejam aqui que eu tenho dois sufixos. Um que é o ize, que eu transformei um adjetivo num verbo, e depois eu acrescentei ainda o de, que vai ser o outro sufixo, para me dizer que esse verbo está no passado. Então, popularizou, ok? FY. FY, aqui eu tenho simple, simples, e eu transformei em simplify, simplificar. Class, classe, e daí eu ponho aquele Y lá no final e eu transformo em classify, ok? Então, de novo, transformei aí, né, substantivos ou adjetivos em verbos. Vejamos numa frase como é que fica isso. Although this risk is recognized, the practice may intensify in countries affected. Então, embora este risco seja reconhecido, a prática pode intensificar em países afetados, ok? Então, intensificar. Peguei o intense e transformei, então, num verbo. Aqui nós estamos mudando a categoria, né, das classes envolvidas ali. Aqui eu estou pegando, então, um substantivo e transformando ele em adjetivo. Até agora nós estávamos vendo que eles estavam sendo transformados em verbos. Agora mudou. Agora a gente está pegando um substantivo e transformando ele em adjetivo. Então, esse hable no final aqui. O que quer dizer ali, né? Então, eu pego o reason, que é uma razão, um motivo, e transformo para reasonable, uma coisa razoável, uma coisa, né, que tem motivo de ser ali. Remark, transformo para remarkable, ok? Então, vendo esse able no final aí, né, que está transformando essa categoria. Olhem aqui o exemplo, ó. Such unfavorable conditions were thought to imprint a major gap in Western Atlantic reefs. Então, tais condições desfavoráveis foram pensadas em imprimir uma lacuna, né, maior, major gap ali, nos recifes atlânticos ocidentais, tá? Essa palavra unfavorable é bem legal aqui, porque a palavra raiz, ali, a raiz da palavra é favor. Então, eu tenho que me dá o sentido contrário, como nós já vimos nos prefixos, né? E agora eu coloquei também um sufixo que transforma ali num adjetivo, tá? Unfavorable. Então, temos um prefixo e um sufixo aí, ok? Ible, I-B-L-E. Transforma, então, responsibility, responsabilidade, em responsible, responsável. Invisibility, invisibilidade, em invisible, ok? Vamos dar uma olhada no exemplo. In the US, there has been a shift towards more flexible structures. Então, nos Estados Unidos, tem havido uma mudança em relação, né, em direção a estruturas mais flexíveis. Então, eu tenho esse flex aí, que eu coloquei ible no final e virou flexible, então flexível, ok? Aqui nós temos também, né, um substantivo transformado em adjetivo com esse sufixo al no final. Então, culture, que é cultura,
eu transformo em cultural, cultural. Nature, natureza, transformo em natural, né? Natural. Vejamos o exemplo aqui da Unifap. The initial establishment of PAs, including public consultation, technical studies, compensatory measures and visual representation. Então vejam aqui que no mesmo trechinho de frase, que nem é a frase completa, olha ali, ó, reticências no início, reticências no final, quer dizer que a frase foi pego só um pedacinho. Só nesse pedaço já temos 3 sufixos aqui iguais. Então ali, o estabelecimento inicial de PAs, incluindo consulta pública, estudos técnicos, medidas compensatórias e representação visual. Então, nós temos o que ali? Inicial, técnico e visual. O initial e o visual é bem parecido com o português, a tradução, né? Dá pra gente ter essa noção. Já o technical aqui, ele sofre um pouquinho de modificação, né? Technical studies vira estudos técnicos, tá? Fica um pouquinho diferente do que a gente poderia imaginar. Outro sufixo AN aqui. Então, eu pego America, né? E transformo em American. Cosmopolite em cosmopolitan, ok? Substantivo em adjetivo, mais uma vez aí. Exemplo. The study was based on answers from the German Social Economic Panel. Então, o estudo foi baseado em respostas do painel socioeconômico alemão. Esse AN aí no final, ele é bastante utilizado em nacionalidades. Vocês viram aqui, né, que no slide anterior eu botei American, né? American, e aqui eu botei German. Vários países, quando a gente coloca esse AN no final, a gente transforma então na nacionalidade, ok? Porque Germany é Alemanha, German, alemã, de origem alemã, né? Ali, America é a América, American é derivado então da América, americano, ok? Outro sufixo aqui, ATE, que eu pego então o desperation, né, desespero, e transformo em desperate, que seria desesperado. Passion in passionate. Olhem aqui uma questão bem legal de pronúncia, tá? No finalzinho, quando eu tenho esse AT, eu faço o som de IT. Desperate, passionate, tá? Eu não falo passionate, desperate, tá? Isso é um erro comum dos brasileiros. Então, é desperate, passionate, ok? Então, esse AT no final, quando estiver falando ali dos adjetivos, eu uso como se fosse it, ok? Exemplo. And criminalize the intimate sexual relationships. Esta frase retirada da USP, então, está falando o quê? E criminalizou, né, as relações sexuais íntimas. Então, intimate quer dizer íntima, ok? Adjetivo aí. Outro derivado aqui, né? IAN, outro sufixo, que também tem a ver com nacionalidades. A gente viu lá America, American, German, Germany, German. Aqui nós temos Brazil, Brazilian. A única diferença é que a gente colocou um I a mais, tá? Em vez de só AN, a gente botou IAN. Então, Brazilian, brasileiro, brasileira. Humanity, então, humanidade, transformei em humanitarian, humanitário, ok? Vejamos o exemplo, então. The Italian coffee brand Lavazza has developed a compostable capsule. Então, a marca, brand ali é a marca, né? A marca de café italiano Lavazza, que está em letra maiúscula, por isso que eu sei que é o nome próprio, desenvolveu, has developed, uma cápsula compostável. Ali, de novo, nós temos mais um dos sufixos que a gente está aprendendo, que é o able, né? Então, de compost, eu transformei em compostable, né? Usando este sufixo aí. Mas como eu queria salientar o IAN, eu nem marquei aquele ali. Outro sufixo aqui, ARY, no finalzinho. Então, eu pego legend, que é uma lenda, e transformo em legendary, tá? Element, elementary, tá? Esse ARY aí
pegando então o meu substantivo e transformando num adjetivo. Exemplo de prova, o PF 2018/2, designing courses that are cross-disciplinary, where one discipline learns from the perspective of another. Então, desenvolvendo cursos que são cross-disciplinary, que são interdisciplinares, onde uma disciplina aprende pela perspectiva da outra, ok? Disciplinary, disciplinar, aí então de exemplo para você. Outro sufixo, ORY. Contribution se transformou em contributory. Cremation in crematory, ok? Exemplo, compensatory measures and visual representation and explanation of the proposed changes. Então, o que quer dizer essa frase? Medidas compensatórias e representação e explicação visual das mudanças propostas, ok? Então, compensatory seria compensatória, ok? Outro sufixo aqui, EN no final. Esse aqui é um pouquinho mais difícil até da gente encontrar nas provas, eu demorei bastante tempo para conseguir encontrar um exemplo legal aí. Então, gold, que é ouro, eu transformei em golden, que é dourado ou feito de ouro, né? Esse N dá a ideia de feito de alguma coisa. Wood, madeira, eu transformei em wooden, ou seja, se eu tenho uma mesa que é wooden, então é uma mesa feita de madeira, ok? Vejamos o exemplo aqui que eu consegui, então, né, com este sufixo EN, que veio da USP de 2023, que é bem recente agora, né, gente? Então, back in the golden age of Hollywood. Então, de volta, né, back, de volta aos anos dourados de Hollywood. E daí ele segue ali a explicação. Sufixo ESE também tem muito a ver com nacionalidade. É outro sufixo bem utilizado para a gente poder falar sobre nacionalidades. Então, eu tenho o nome do país, que é China, e eu transformo China em Chinese, né? Chinês. Portugal, transformo então em Portuguese. Vejam aí a pronúncia também como se fosse um IZ no final. Chinese, Portuguese, ok? E o exemplo que eu encontrei foi justamente de Chinese aí. The monumental changes taking place throughout Chinese society. Então, as mudanças monumentais, né? Ali AL também é um sufixo que nós já vimos anteriormente, tomando conta, né? Ou acontecendo através da sociedade chinesa, tá? Throughout também já vimos em outro vídeo que é uma preposição de movimento, né? Ele começa aqui e vai até lá. Então, ele é através de toda a sociedade chinesa. Vejam como as coisas vão se interligando aí, né? Cada conhecimento adquirido aí vai somando uma pilhazinha aí do nosso andaime, né? Até a gente chegar lá em cima, certo, gente? Até a gente dominar toda a estrutura da língua aí. Então, vejam, aqui nesta frase já temos dois sufixos, a gente tem a lembrança, então, né, dessa preposição e tudo vai se encaixando como um quebra-cabeça aí, ok? Este sufixo é, assim, ó, extremamente utilizado, importante que você saiba, tá? Full, a palavra full por si só, ela quer dizer cheio, completo. Então, se eu coloco esse full no final, eu quero dizer que esta coisa é cheio disso, né? É completo disso. Então, color, cor, colorful, colorido, ou seja, cheio de cores. Hope, esperança. Hopeful, cheio de esperança, esperançoso, tá? Então, essas associações que a gente faz aí são extremamente importantes para a gente lembrar desses detalhes aí na hora da prova, tá? Eu vejo uma coisa com full lá, eu sei que é um adjetivo, eu sei que é cheio de alguma coisa. Notem que quando a gente coloca esse sufixo na palavra, ele perde um L. Viram? Não fica colorful com dois L's. Outro exemplo que me veio agora na cabeça, que é bem utilizado, é o beautiful, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas beautiful, bonito, é cheio de beauty, de beleza. A palavra beauty,
Beleza se transforma em beautiful, cheio de beleza, bonito, ok? Exemplo, aqui nós temos dois sufixos grudadinhos um no outro ali, ó. The code carefully excises a region surrounding the singularity, tá? Então, careful, care é cuidado, full, cheio de cuidado. E aquele li no final é o mente, que eu tô transformando daí num advérbio, tá? Então, ó, o código cuidadosamente taxa uma região acerca da singularidade, tá? Então, careful ali, ó. Careful, cuidadoso. E com o li no final vira cuidadosamente, ok? Dois sufixos grudadinhos aí. Esse aqui, tão importante quanto o full, é o less, que é exatamente o contrário dele, tá? O less é quando não tem, quando é menos alguma coisa ou quando é sem, tá? Então, cor, né? Color, ficou colorless, sem cor. Hope, esperança. Hopeless, sem esperança, desesperançoso, tá? Então, esse full e esse less, eles são extremamente importantes e são extremamente utilizados. Então, a chance de você encontrar uma dessas palavras na sua prova é bem grande, tá? Então, fique atento no full e no less, tá? Se eu tiver aí uns top 5 para dizer para você fazer a sua lista, esses dois vão estar aí nesse top 5, tá, gente? Exemplo aqui. That is, two millihalves joined together rather than a seamless matrix of ideas and challenges. Essa frase aqui é bem complicadinha para a gente traduzir, tá? Vamos começar com aquele seamless ali. A gente já viu que seamless, o less é menos ou sem aquela coisa. Seam, se você procurar no dicionário, você vai encontrar como costura. Então, uma coisa sem costura, digamos assim, né? Então, that is two, que são dois, né? Millie halves, duas metades farinhentas, farinhosas, joined, juntas, together, conectadas, colocadas juntas, rather than, ao invés de, uma seamless matrix of ideas and challenges, uma matriz de ideias e desafios que é seamless, que é esse adjetivo aí. Só que não faz sentido a gente traduzir essa matriz de ideias e desafios sem costura. Sem costura é uma coisa assim perfeita. Ela caiu que nem uma luva ali, né? Então eu vou traduzir esse seamless como perfeito. Sem costura no sentido de que não tem nada a se remendar aí, certo? Então vejam aqui a importância de novo da gente compreender o contexto da frase para que a gente possa tomar a liberdade de fazer certas adaptações aí, tá? Porque ficaria muito feio a nossa tradução dizer sem costura aí, né, gente? Outro sufixo, ic. Então, eu tenho patria, patriotic, patriotic. Chaos, chaotic, tá? Caótico, patriótico, ok? Vamos dar uma olhada no exemplo, então. A significant contribution to the humanistic city of the future. Então, humanistic, humanístico. É bem parecido com o português, né? Esse IC no final para aquele patriótico, ico no final, né? Humanístico, caótico, né? Então, é parecido o ICO no português com este IC. Dá para a gente ter essa associação aí. Outro sufixo que nós temos aqui, então, é o ish. Eu tenho a palavra child, criança, e eu transformo em childish. Childish dá uma ideia, assim, meio que negativa. Ah, eu não quero brincar, não quero ficar perto daquela pessoa porque ela é muito childish. Ela é muito infantil, no sentido pejorativo mesmo, né? Outro exemplo de ish também tem a ver com nacionalidades. Vejam, então, que as nacionalidades utilizam muitos sufixos, né? E diferentes ainda. Dependendo do país, eu utilizo um sufixo diferente. Que nem Scotland, né? Escócia. A pessoa que é escocesa, a gente diz que ela é Scottish, tá? Então, ali, mais um exemplo com nacionalidades. E aqui no nosso exemplo retirado da prova, também tem a ver com nacionalidades.
tá? Então, ali aquele trecho que foi retirado, suelo, which means soil in Spanish. Então, Spanish, espanhol, né? Derivado da Spain. Ali modificou um pouquinho, né? Porque Spain tem um I ali, é S-P-A-I-N. E daí, na hora de transformar Spain in Spanish, cortamos aquele I ali e botamos o ish no final, tá? Outro sufixo ous, que esse você já deve ter visto bastante, que também é bem utilizado, também tá no top 5 aí, né? Eu pego esse substantivo danger, que é perigo, e transformo em dangerous, perigoso. Fame, fama, em famous, famoso, tá? Bastante utilizado em músicas, em textos acadêmicos, em todo tipo de material que contém a língua inglesa, a gente vai encontrar esse ous aí, com certeza, tá? There are analogous to policies governing the initial establishment of PAs. Então, novamente, daquele mesmo texto que fala de PAs aí, né? Então, o que a gente pode traduzir ali? Que são análogos às políticas governando os estabelecimentos iniciais de PAs, tá? Análogo, análoga, tá? A alguma coisa. Y. Este Y, bastando colocar essa letrinha no final de uma palavra, a gente já transforma ela completamente. Vejam aqui os dois exemplos, ó. Health, saúde. Botei o Y, transformei saúde em saudável. Healthy, tá? Wealth, riqueza. Transformei em wealthy, rico. A pessoa, I am wealthy, eu sou rica. Provavelmente você só conhece a palavra rich, né? Mas rich é um sinônimo de wealthy, tá? Então aí mais uma dica de vocabulário aí mesmo para você, né? Aqui vamos dar uma olhada então no exemplo, né? Tirada então da UPF de 2018. Leading to hostility and sometimes predatory competition. Notem que aqui também o hostility também tem um Y no final. Ele também é um sufixo, mas eu não marquei ele aqui por quê? Porque ele não está dentro da mesma categoria deste outro aqui. Este outro é predator, né? Que é o predador, substantivo. Transformei ele em predatory, certo? Se eu fosse falar então da palavra hostility, é exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Eu peguei o hostil e transformei em hostilidade, por isso que eu não marquei ele aqui. Mas ele também é um exemplo de sufixo com Y no final, tá? Aqui nós estamos mudando de categoria, tá, gente? Nós estamos pegando, então, um substantivo e transformando ele em outro substantivo, com esse sufixo ISM no final ali. Então, journal, eu transformei em journalism. Capital, capitalism. Ok? Então, esse ism, esse ISM no final, a gente pronuncia arrastando esta sílaba, ism, como se fosse um I-Z, A de maçã com M, ism, journalism, capitalism, ok? Exemplo, some research points to the attention mechanism. Então, some research, uma pesquisa, então, aponta para o mecanismo de atenção. De novo, esse sufixo aqui é bem parecido com o português, né? Esse ism no final, mecanismo. Então tá faltando só um O ali para ser igual ao português, né? Então, se a gente vê journalism, jornalismo, capitalism, capitalismo, né? Mechanism, mecanismo. Bem parecido com o português, então, né, gente? Outro exemplo aqui de substantivo para substantivo é esse AN e IAN. A gente já tinha utilizado esse sufixo antes, falando de outras categorias. Agora nós estamos falando de substantivo para substantivo, tá? Então, history, história. Historian é o historiador. Aqui a gente está meio que adaptando para profissão, né? A pessoa que estuda história, então, é o historiador. Christ, que é Cristo, né? Christian é o cristão.
Exemplo, the term fake news itself has evolved into an all-purpose smear used by politicians and blá blá blá. Viram que eu falei antes que a gente tem esse IAN relacionado com profissões, né, gente? Então, eu tenho politics, que é a política, e eu transformei em politician, que é o político, aquele que exerce, então, a política ali, tá? Então, política é um substantivo, político também é um substantivo. Então, eu transformei um no outro aí. O que queremos dizer com essa frase, então? O termo fake news, por si só, itself, evoluiu para um borrão, para uma mancha geral utilizada por políticos e blá, 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 né? Porque antes das eleições aí, né, gente, nós não tínhamos falado muito sobre fake news, então realmente ela evoluiu, né, para uma coisa geral, assim, all purpose seria uma coisa geral, e smear seria tipo uma mancha, uma coisa ruim, assim, né? Um espalhado de coisas utilizado por políticos, que foi o que aconteceu, né? Fake news bombando aí no dia a dia. Outro sufixo aqui também, ist, I-S-T. Então, journal, journalist, biology, biologist. Então, de novo ali, o jornalista que é a pessoa que exerce, então, aquela profissão, biologist, a pessoa que exerce aquela profissão ali também, tá? Exemplo, aqui nós temos dois, na verdade, né? Eu botei de propósito essa frase e salientei os dois, porque foram os dois últimos sufixos que nós vimos aqui, que é o IAN e o IST, tá? Os dois derivando, então, da palavra ali pedestre, ciclista, né? Derivando, então, de um outro substantivo. And city planning that considers pedestrians and cyclists, e um planejamento municipal, um planejamento da cidade que considere pedestres e ciclistas, ok? Então, os dois exemplos aí na mesma frase. Sufixo ship, também você já deve ter se deparado com esse aí, né, gente? Friend, amigo, vira friendship, amizade. Citizen, cidadão, se transforma em citizenship, cidadania. Então, ship é como se fosse um aglomerado daquilo ali. Um aglomerado de friend ali seria, então, uma amizade, né? Uma conexão ali. Citizenship é uma junção de cidadãos, então vira uma cidadania, digamos assim, tá? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Lack of peer play or friendships. Então, a falta de brincadeira em dupla ou com um colega ou amizades, tá? Friendships, amizades aqui, então. Outro sufixo que também você já deve ter visto, que é o hood. Então, eu tenho a palavra neighbor, vizinho, eu transformo em neighborhood, vizinhança. Child, criança. Childhood, infância, tá? Então, outra vez, substantivo para substantivo. Exemplo retirado aqui, então, da prova da URGS, né, que diz o seguinte: or rather, livelihoods based around agriculture or fishing. Então, esse or rather, ou invés, né? Livelihoods, sustentos. Livelihood, sustentos no sentido porque life, vida, live, viver. Então, é uma coisa no qual a gente se sustenta, a gente vive baseado nisso daqui. Então, é os sustentos baseados na agricultura ou pesca, ok? Chegamos ao final deste vídeo, espero que você tenha curtido, gostado aí, né? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com mais pessoas que possam precisar deste conteúdo e aguarde o segundo vídeo sobre sufixos, tá, gente? Tem muito mais além desse conteúdo daqui. Nós temos no próximo vídeo, vamos encerrar com esse assunto. Não perca essa continuação, certo? Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!